Oi, boa tarde. Então, vamos fazer correção de matemática das páginas 6 a 8. Lembrando que nós estamos trabalhando litros, né, e mililitros. Então, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, a gente vai na página seguinte. Nós temos aqui essa tabela que nós já fizemos a correção. Por que eu coloquei ela aqui? Porque para a correção da página 6, vocês tiveram que montar um gráfico. E o gráfico deveria seguir as orientações dessa tabela, certo? Então, o gráfico aqui do meu livro, ele vai dar a noção para vocês aonde deveremos pintar. Então, vocês viram que como tem números menor entre eles, né, 12.000, 14.000, 13.480, vocês viram que foram pintando um pouquinho a mais de acordo com o quadrinho, tá? Mas é mais ou menos isso que vocês deveriam ter feito, lembrando do seu título aqui em cima, e alguns alunos que conversaram comigo, eu autorizei a abreviar aqui embaixo, por conta dos nomes serem grandes e não ter espaço suficiente para poder colocá-los aqui embaixo, tá bom? Então, de acordo com o gráfico, a gente vai responder às páginas seguintes, lembrando de fazer o Czinho nas correções, tá? D. Complete o gráfico observando a tabela e responda essas perguntas. Há meses com consumos iguais? Sim, foi setembro e outubro, certo? Observe a altura das colunas no gráfico e marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que, ao longo do semestre, o consumo de água foi aumentando, foi diminuindo ou não se alterou? O que não se alterar? Ficou tudo igual? Ou foi diminuindo ou foi aumentando? Então, se a gente observar aqui o gráfico, dá a ideia de que o consumo de água foi aumentando, tá vendo? Se a gente passar uma linha aqui, a gente observa que foi aumentando, tá? Então, faça o Czinho aqui, tá? Você já parou para pensar na quantidade de água que usa por dia? Então, alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como... a gente já fez um videozinho explicando, né, sobre essa atividade que vocês gastam de água, 100 litros em média por dia, tá? Então, as duas primeiras perguntas, eu não coloquei ela aqui, porque ela está se referindo à sua casa. Então, como cada pessoa tem... pessoas diferentes dentro da sua própria casa, então vai dar contas às vezes diferentes, tá? Então, na letra A eu pedi para você levar em consideração as pessoas na sua casa, então quantos de litros de água que vai gastar aí por dia, né? Se forem 5 pessoas, e na letra B pedi para levar em consideração se for 30 dias. Se tiver alguma dúvida, me envia estas imagens para a gente tirar as dúvidas de vocês. Tá? Na letra C, pedi para completar a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Então, eu tenho uma pessoa gasta, então, em média, 100 litros. Não foi o que ele falou? Então, 2 pessoas, 200. 5 pessoas, 500. 10 pessoas, 1.000. 20 pessoas, 2.000. 50 pessoas, 5.000, certo? Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar a água chamada de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Há caixas pequenas que armazenam 100 litros e outras bem grandes que comportam milhares de litros. A família de Lúcia tem 5 pessoas e a caixa d'água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Então, a gente tem que levar em consideração que são 5 pessoas, certo? E cada pessoa gasta, em média, 100 litros de água. Então, se cada uma pessoa gasta 100 litros de água, em um dia, 5 pessoas na casa vão gastar quantos litros de água? Então, não é os 5 vezes 100, primeiramente, para descobrir um dia, não é? Então, um dia vai dar, um dia na casa dela, 5 pessoas, dá a média de 500 litros de água por dia.
Se a caixa d'água dela reserva 1.500, ela já consumiu 500 litros, certo? Sobrou 1.000. Então, dá para quantos dias? Se é 500 a cada dia, 500 mais 500, 1.000. 1.000 foram 2 dias, mais 500, 3 dias. Então, vai dar uma média de 3 dias, não é isso? Então, vamos lá para a próxima. A professora está falando que se você usou outras formas de fazer a continha, mas chegou ao mesmo resultado, não tem problema, tá? Então, aqui a gente tem, ó, então 5 pessoas vezes 100, 500 litros por dia. Então, 500 mais 500 deu 1.000, que foram 2 dias. 1.000 mais 500, 1.500. Então, vai gastar em média, a água será suficiente para, em média, 3 dias, tá? Na casa de Márcio, moram já 3 pessoas. E a caixa de água armazena 500 litros, então é uma quantidade ainda menor. Na semana passada, faltou água por 2 dias. Será que eles ficaram sem água? Se foram 2 dias? Se são 3 pessoas que moram nessa casa e cada uma gasta 100 litros, então é o 100 3 vezes. Então, eles gastam por dia 300 litros e eles têm apenas 500 na caixa. Então, é uma caixa de água pequena. Se ficou 2 dias de água, vamos ver se faltou? Então, 2 vezes 300 dá 600 litros. Se eles têm apenas 500, não vai faltar para os 2 dias? Então, a água da caixa não é suficiente para os 2 dias. Se a professora respondendo assim, vocês ainda têm um pouquinho de dificuldade, pode pedir para a professora que eu faça um videozinho para vocês, tá? Quem não teve dificuldade de encontrar a resposta. Então, nós vamos para a próxima correção. Estas são as embalagens de leite de coco disponível no supermercado. Então, nós temos aqui 1 litro que é igual a ml, meio litro, quer dizer que é metade, que o símbolo aí é isso daqui, ó, 1/2, né, do litro, a metade de 1.000 vão ser 500. Então, na letra A, qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Então, vocês tiveram que observar bem aqui perto dos desenhos, né? Então, a embalagem que tem meio litro, que é a metade de 1.000, que é 500, é essa garrafinha aqui, de uma garrafa de 500 ml, certo? Elis precisa de 1,5 litro de leite de coco para uma receita. Mostre 3 modos diferentes de compor essa quantidade com o desenho das embalagens de leite de coco. Quantos mililitros há em 1,5 litro? Então, mostre 3 modos. Vocês poderiam registrar aqui 3 formas, né, de dar 1,5 litro de coco. Como? Eu posso repetir, tá bom? Então, eu posso usar 2 garrafinhas de 750 ml, né, que vai dar lá o total, ou 3 garrafinhas de 500 ml, que vai dar 1,5 litro. Quanto que é 1,5 litro? 1 litro não é 1.000, meio não é 500, então é 1.500. Então, os dois juntos tem que dar 1.500. Então, um total de 1.500 ml ou mililitros. 3 caixinhas de 200 ml, né? E junto 3 caixinhas de 300 ml para dar aí o total de 1,5 litro, que é 1.500 ml. Já aqui perguntou, então, quantos mililitros há em 1,5 litro? Então, há 1.000 mililitros mais 500, então é um total de 1.500 ml. E em 2,5 litros, então 2 litros, 1 litro é 1.000, 2 litros, 2.000, mais meio que é 500, então 2.500. Quem colocou só o resultado, tá bom? Não tem problema. Faço o nosso Czinho aqui, o Czinho de correção. A atividade da página 9, eu vou gravar um outro vídeo para melhor explicar para vocês como que resolve as continhas, tá bom? Então, faça a correção e qualquer dúvida, chama a professora. Beijinho.